Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus. Nessa noite, de maneira especial, nós queremos cumprimentar os nossos irmãos e irmãs, acolhemos de maneira especial os nossos pais, os pais que nos assistem, os nossos pais que muitas vezes não estão aqui presentes com a gente, mas que a gente possa estar enviando essa mensagem de amor, de esperança, de gratidão a Deus pela vida dos nossos pais. Quero convidá-los, meus amados irmãos e irmãs, nesse instante a estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor, no Salmo de número 121, que tem como título Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará
a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Quero convidá-los nesse instante a estarmos entoando a primeira estrofe e o coro do hino de número 447 do nosso inário, que tem como título Que Precioso Nome. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. E esse hino, na segunda estrofe, diz assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre e onde for. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Tu és a nossa esperança. Nesta noite, Senhor, nós apresentamos diante de Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Por tudo que o Senhor é, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus amigo, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai de toda a humanidade, o Pai nosso. Ó Pai querido, nesta noite, nós pedimos que o Senhor nos aceite na Tua presença, Senhor. Oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Nós, nessa noite, para o momento de confissão, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versos de 1 a 4. E diz a palavra: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor querido, diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos pedir perdão pelas muitas vezes, ó Pai, que falhamos em relação ao Teu mandamento, Senhor. Ó Pai querido, muitas vezes na nossa caminhada, em alguns momentos, ó Pai, falhamos quando desobedecemos aos nossos pais. Nesta hora, Senhor, pedimos perdão a Ti. Pedimos que pela Tua misericórdia, Senhor, o Senhor venha e conceda-nos o Teu perdão. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E a palavra do Senhor, ainda continuando a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, agora a partir do verso 5, ele vem dizer: quanto a vós outros servos, obedecei. Desculpe, irmãos, é a partir do verso 10, que fala da armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta
não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eis aqui uma receita da palavra de Deus, mais uma lição que a palavra de Deus vem nos trazer nesta noite. Que você, pai, você, mãe, que cada um de nós, mas a nossa palavra especialmente para os pais que vivem momentos difíceis, como o chefe do lar, o responsável pela família, muitas vezes pesando sobre os seus ombros as responsabilidades da sua família, enfrentando muitas vezes situações tão complicadas, e ele vem encontrar nessa palavra alimento para o seu espírito e renovo e força para a sua caminhada. Que Deus abençoe você e a cada um de nós. Amém. E conceda-nos o seu perdão, que possamos acolher o perdão de Deus com graça, com gratidão. Deus nos abençoe. Continue nos abençoando. Momento de louvor a Deus. E nós queremos dizer, diante desse Deus que é grandioso, desse Deus que é maravilhoso, desse Deus presente nas nossas vidas em todo o tempo. Nessa noite especial nós queremos agradecer a Deus pelo retorno da nossa irmã Rosa para o seu lar. Ela estava internada e nessa noite, para a alegria da sua família e de todos nós, ela está junto dos seus queridos. Também agradecemos a Deus pelo retorno da nossa irmã Tayane para o seu trabalho lá em São Paulo. Já se restabeleceu e voltou para o seu trabalho. Nós louvamos a Deus pela vida da Tayane e pela sua família também. Também louvamos a Deus pela vida do senhor José Vicente, que fez anos esta semana. Ele é esposo da nossa irmã Iracema, lá em Cachoeira Paulista. Também louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Ivanete, lá em São Bernardo. Agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã Ivanete. Também nessa noite louvamos a Deus pela vida do bispo Adriel, que por tantos anos esteve à frente ali do Nocenáculo, como editor nacional do Nocenáculo, e ontem, num momento especial, ele passou essa responsabilidade, confiou essa responsabilidade, transferiu para o nosso irmão reverendo Nicanor Lopes. E louvamos a Deus pela vida do pastor Nicanor, que foi nosso professor, pessoa a quem pedimos também que Deus possa continuar abençoando nessa nova responsabilidade que lhe é confiada, né? Eu creio que também quero agradecer a Deus pela vida da dona Zica, que recebeu
né, já um atendimento mais rápido, a sua consulta vai ser mais rápido e ela está mais rápida e ela está muito feliz por isso e nós também nos alegramos com a vida da nossa irmã. Quero também agradecer a Deus pela vida de você, meu irmão, você, minha irmã, que tem contribuído fielmente com seu dízimo e com as suas ofertas. Também tem estado dedicando a sua vida, consagrando a sua vida em oração e que nessa noite você também possa estar recebendo uma porção da graça, da presença do Senhor aí na sua vida, aí no seu lar. Vamos orar ao Senhor. Senhor querido, Tu és o nosso Deus maravilhoso, assim como esse hino que nós estamos ouvindo. Tu és grandioso, Senhor. Tu és santo. Tu és querido, presente nas nossas vidas, ó Pai. E nesta noite queremos apresentar a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo quanto o Senhor tem sido na vida de cada um de nós, ó Pai. Especialmente nessa noite, nós Te damos graças pela vida dos nossos pais, pelos irmãos, ó Pai, que têm a graça de receberam a graça da parte de Deus da paternidade. O Senhor confiou a eles os seus filhos e que eles possam entender assim como um presente do Senhor, uma dádiva do Senhor. E como toda dádiva, todo presente, nós acolhemos com gratidão e com cuidado, devemos tratar assim cada um dos pais possa continuar cuidando dos seus filhos com amor e graça. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu quero, nessa noite, estar compartilhando com os irmãos. Eu escolhi duas porções da palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite, que encontram-se no Evangelho de Marcos. A primeira delas é Marcos 9, de 14 a 29. Diz a palavra, tem como título a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudou. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas,
eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E agora no capítulo 5, também do Evangelho de Marcos, do versículo 21 ao 24, nós vamos fazer a leitura sobre o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Vamos orar? Senhor querido, estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela nessa noite, Senhor, possa alcançar os propósitos que o Senhor tem reservado para cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, Senhor, continua falando aos nossos corações. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Buscando um texto para meditação, e um tema para meditação nesse Dia dos Pais, eu pensei em que um tema importante e próprio para esse dia seria o poder da oração, ou buscando auxílio de Jesus. E nós encontramos esses dois relatos aqui, e nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão tratar também vão apresentar também esses relatos. O primeiro deles vem falar para nós da filha de Jairo. E me chama a atenção aqui esse homem, né, Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e ele chega, né, ali no meio da multidão, perto de Jesus, no momento em que os fariseus e os sacerdotes estavam buscando, planejando a morte de Jesus. Mas aquele homem, Jairo, naquele instante, estava movido por um outro sentimento. A busca dele, ele estava preocupado com a vida da sua filha, né? E foi isto que o moveu, foi isso que o levou até Jesus. Certamente que a sua filha estava precisando de cuidados. Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva. Então aquele homem, ele cria no poder de Jesus, na cura de Jesus para a sua filha. E ele buscou esse auxílio da parte de Jesus, né? E aí diz a palavra que Jesus foi com ele. Jesus, então, interrompeu, quem sabe, um outro propósito, e ele foi com ele. Aqui no versículo 9, nós vamos encontrar a leitura, o texto sobre a cura do jovem possesso, e nesse texto que lemos, Jesus mostra como deve ser o verdadeiro discípulo, como deve ser o verdadeiro discípulo. Ele chega ali e é tamanha confusão, a gente vê que estavam todos discutindo, né? A multidão estava ali ao ver Jesus,
tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os discípulos: que é que discutis com ele? E um dentre eles na multidão, que era o pai do garoto, aqui esse pai é um anônimo. No outro texto nós encontramos um homem importante, um dos principais ali, mas aqui é um anônimo, é um homem da multidão, e ele surge ali na multidão, mas o mesmo sentimento que havia no coração de Jairo, né? Que havia no coração de Jairo, há também, a gente vai encontrar também no coração, um dos principais da sinagoga, e a gente vai encontrar também no coração desse pai, a mesma sensibilidade, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, e a mesma sabedoria que conduziu, e a mesma fé e a mesma sabedoria que conduziu aquele que poderia realmente curar a sua filhinha, devolver a vida para sua filhinha e curar o seu filho, libertar o seu filho desse mal, dessa possessão, né? Naquele tempo, a epilepsia, aqui a gente vê como um relato de uma epilepsia, que nos nossos dias é tratada, né, já de uma forma mais tranquila, mas para eles entendiam que aquela pessoa estava possuída de um espírito mudo, e esse espírito tomava conta da pessoa, e a gente vê aqui o relato nos mínimos detalhes daquilo que aquela pessoa passava, o sofrimento que aquela pessoa passava. E no relato diz que ele sofria desde a infância, e fala de um jovem, não fala quantos anos. A garota, em outros relatos, a gente vai encontrar que a menina tinha 12 anos. Agora aqui nós não temos, mas fala de um jovem, né? E esse jovem, desde a infância, então, ele vinha sofrendo esses ataques. Então imagina o sofrimento daquela família, imagina o sofrimento que moveu aquele pai. E eu tenho, assim, trago esse texto desses dois pais buscando o socorro de Deus, porque normalmente as mães é que buscam, correm buscando a Deus em oração, não que os pais não façam, mas em muitos momentos parece que essa função de orar pelos filhos fica sob a responsabilidade da mãe. E a gente vê aqui, meus amados irmãos, que buscar o socorro de Deus, buscar o cuidado, a presença de Jesus, o socorro de Jesus, a presença de Deus, o socorro de Deus para os nossos filhos, para a nossa família, é responsabilidade dos pais. Não só da mãe, nem só do pai, mas do pai e da mãe, dos pais. Quando a família, né, porque hoje, infelizmente, nós temos outros modelos de família. Então, muitas vezes a mãe assume as responsabilidades de mãe e pai, em outros momentos o pai também assume a responsabilidade de pai e mãe, seja pela razão que for. Mas nós estamos falando quando os pais muitas vezes podem entender que isso não é responsabilidade dos pais. Quando a gente vê no relato que aqui tanto Jairo como esse outro homem veio buscar aos pés de Jesus socorro para os seus filhos. E a confusão foi tanta que esse homem chegou até a duvidar. Ele foi buscar socorro de Jesus, nesse relato da cura do jovem, e ele perguntou, mas se tu, no versículo 22, se tu podes alguma coisa. Ele foi buscar e depois duvidou? Isso também muitas vezes pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Ou já aconteceu com você, ou já aconteceu comigo.
alguns momentos de tanta aflição nas nossas vidas. É possível até que no meio da confusão, tanta gente falando, tanta gente mostrando possibilidades para resolver alguma questão em relação aos nossos filhos, a gente até possa duvidar do poder de Deus, do poder, né, do nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós nessas horas, irmãos. E que, assim como esse homem fez, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus falou, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E aquele homem logo em seguida falou, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que você também, que cada um de nós possa nessa noite estar, né, afirmando, eu creio, Senhor. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não sei o que você pode estar vivendo nesse instante, nessa noite, em relação ao seu filho, à sua filha. Às vezes a dificuldade na escola, nesse tempo tão difícil de os filhos terem que estudar em casa, alguma situação difícil ali para ajudá-los. Quem sabe numa saúde, até mesmo contraindo algum mal, como a gente tem visto aí tantas doenças e a própria, né, Covid-19. E nesses momentos, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O meu filho, né, muitas vezes estou tendo dificuldade ali em relação ao uso de drogas ou a caminhos que a gente sabe que não é melhor para eles e muitas vezes eles estão trilhando esses caminhos. Ou a filha, né, engravidou, situações que muitas vezes ocorrem nas famílias e que tem trazido preocupação, sofrimento e dor. E eu creio que um pai, assim como esses dois pais aqui, desses dois relatos, estão sentindo e certamente sofrem. Então nós vimos naquele primeiro pai, né, esse desejo que ele tinha, ele demonstra ternura, ele demonstra sensibilidade, ele demonstra muita profunda dor frente ao sofrimento do seu filho, né? Aquele pai, ele demonstra também que é um pai cuidadoso. A doença despertou a doença do seu filho, certamente que trouxe todos esses sentimentos. Às vezes um problema na família, ao invés de sentimentos assim, de ternura, de compreensão, de amor, de compaixão, brota outros sentimentos, de raiva, de revolta, de ira contra o filho. E nesta hora eu quero dizer para você, meu pai que aí está ouvindo, ou a você, família que está ouvindo, diante de situações assim, é o amor que vence. É o amor, é a fé em Deus, é a esperança que vai vencer. É a oração, é joelho dobrado no chão. É isso que vai ajudar você estar conduzindo a sua família, a direção de Deus. É ouvir a Deus o que Ele tem. Senhor, estou diante dessa situação, não sei o que fazer. E Deus certamente vai mostrar o caminho, mas é se dobrar diante do Senhor em oração. É estar atento à necessidade do filho, dos filhos, né? Aí no seu lar. Há tantos pais hoje, é muito triste, a gente ouve nos relatos da televisão, quantas situações que os filhos sofrem de violência dentro da sua própria casa e pelos seus próprios pais. Isso é muito doloroso. Certamente que eles não conhecem a Deus, ainda não, ou se conhecem, virar as costas para Deus. Que Deus tenha misericórdia deles, que ainda possa ser alcançados. Mas principalmente que Deus tenha misericórdia desses filhos.
esse ano, Dia dos Pais, é o primeiro ano que a gente não pode contar com a presença do nosso pai, né? Nosso pai se foi ano passado, no dia 20 de agosto. E a saudade é muito grande. E a gratidão a Deus é maior ainda. Porque o nosso pai foi um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem obediente à sua palavra, um pai amoroso, um esposo cuidadoso, amoroso, um homem que só tinha palavras de gratidão aos pequenos cuidados nossos em relação à casa, às coisas. Ele sempre tinha uma palavra de gratidão, sempre tinha uma palavra de gratidão a Deus. Era um pai presente. E a lembrança que eu tenho da minha infância, eu devia ter 4 para 5 anos. Uma noite eu sonhei e sonâmbula, me levantei e me machuquei numa cadeira. Nós, antes de deitarmos, eu e mais 3 irmãos estávamos brincando de trenzinho, cada um numa cadeira, e eu voltei depois à noite sonâmbula e não sei como, uma parte da cadeira se quebrou e arranhou aqui em cima dos meus olhos. Eu tenho até uma marca aqui, uma cicatriz. E chovia muito naquela noite. E naquele tempo meu pai, meu pai saiu de madrugada. Eu lembro que ele vestiu uma capa, que era muito comum os homens usarem aquelas capas. Pegou o guarda-chuva, me tomou nos braços e foi comigo a pé para o hospital, lá em Piquete, né? E eu, mesmo com dor, sangrando muito, eu não sentia medo, porque eu estava ali nos braços do meu pai, sendo cuidada pelo meu pai. E na volta, depois já com o tampão nos olhos, eu ia tentando enxergar pelos traquins, mas contente, porque sabia que o meu pai estava cuidando de mim. Assim ele fez com os nossos irmãos, assim ele fez com a nossa família. Um pai cuidadoso, um pai temente a Deus. E é isso que nós esperamos, isso que nós queremos, é isso que nós temos também visto em vocês, irmãos. Mas infelizmente há muitos casos também de pais que têm virado as costas para os seus filhos, para as necessidades dos seus filhos, para o cuidado com os seus filhos, né? E principalmente têm deixado de buscar a Deus em oração a favor dos seus filhos. Dobre o seu joelho, seja qual for a razão, qual o momento, a situação que seu filho estiver vivendo, que você possa, firmada nessa fé, nessa palavra. Nós vimos que são 2 casos aqui muito difíceis, mas esses homens creram em Jesus. Eu iniciei cantando Santo Nome Incomparável, e esse hino fala da esperança do cristão. E essa esperança que eu desejo que você tenha no seu coração, esperança em Cristo Jesus. Assim você possa, nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido, possa enfrentar seguro que Deus está com você, que Deus está te renovando a cada manhã pela sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pelo seu cuidado para conosco e pedir para que Deus possa continuar dando direção para os nossos gestores públicos, principalmente em relação a essa questão da pandemia. Há muitas vidas sofrendo por todas diversas situações, mas principalmente pelas mortes. Ontem fomos informados que 100 mil vidas foram ceifadas pela Covid aqui no Brasil. Vamos orar então. Senhor querido, nós te damos graça pela vida dos nossos pais. Nós te damos graça, ó Pai, porque eles nos ensinaram a temer o Senhor, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a amar a Tua palavra, a buscar a Tua presença, Senhor, a crer que o Senhor é um Deus que caminha conosco,
mostrar isso no dia a dia das suas vidas, no testemunho das suas vidas, dentro das nossas casas, Pai. Homens bons, homens corretos, homens fiéis, nós te damos graças. E agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que congregam conosco, que temos visto neles também o exemplo de homens de fé. E assim, Senhor, nós desejamos que sejam nas demais famílias, ó Pai, que a graça do Senhor possa alcançar cada família nessa noite e que esses pais se abram para buscar fazer a Tua vontade, Senhor, cuidando da melhor maneira possível dessa bênção que é a paternidade, Senhor. Oramos também, Senhor, pelas famílias que choram a perda dos seus queridos, ó Pai. Tantas vidas, ó Pai, ceifadas, que o Senhor tenha misericórdia deles. Continua conosco, Senhor, fala aos corações entristecidos, consola os que estão tristes, ó Pai, enxuga as lágrimas daqueles que choram. Anima, Senhor, os desanimados, fortalece, Senhor, teu povo. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, e a doce presença do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. E tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti